Esse vídeo é sobre as histórias durante a segunda temporada da série clássica, que começa com o arco Planet of Giants. O doutor pousa à tarde e logo percebe que a tarde está se comportando de maneira diferente, esquisita. Eles saem e se dividem, percebem que algo está errado e logo concluem que estão na Terra, porém eles estão encolhidos. Ian e Susan escutam passos e se escondem. Ian se esconde na caixa de fósforo e é levado por um cientista do governo para a frente de uma casa. O doutor, Bárbara e Susan escutam um tiro que foi disparado por Forrester, o empresário que matou o cientista Arnold. Uma abelha cai morta. Eles veem um gato se aproximando e Susan e o doutor correm para um cano e Ian e Bárbara se escondem dentro da pasta do cientista Arnold. Forster leva a pasta para dentro da casa e manda Smithers forjar a cena para parecer que foi legítima defesa. Ian e Barbara fazem uma corrente de clips de papel para descer. Uma mosca assusta Bárbara, que desmaia. Ian assusta a mosca que pousa nas sementes e morre. Bárbara acorda e ia falar algo, porém é interrompida por Susan no ralo. Forster e Smithers vão lavar a mão. O doutor e Susan se escondem nos encanamentos e Ian e Bárbara voltam para a pasta. Depois deles terminarem de lavar a mão, Ian e Bárbara tiram o doutor e Susan do cano. Bárbara começa a sentir os efeitos da exposição ao inseticida do Forster, responsável pela morte de vários insetos. O doutor e os companions tentam fazer uma ligação, mas não são ouvidos. O doutor, com o intuito de atrair a atenção para casa, que é um laboratório, decide começar um incêndio usando uma torneira de gás e uma lata de aerosol. Forster vê a bomba improvisada e se aproxima, explodindo em seu rosto e derrubando a arma justamente quando a polícia chega para o prender. Eles voltam para Tardes, que volta ao tamanho normal, e Bárbara se recupera da exposição ao inseticida, e assim partem da Tardes. A próxima história é The Time Travelers, um livro. A tarde pousa em 2006, Londres. Ian e Barbara ficam animados para verem o futuro. Eles descobrem que um coronel, o Angel, está morto. Eles denunciam o corpo e descobrem um local com vários coronéis Angels vivos diferentes. Ian e Barbara são confundidos com espiões temporais pelo exército britânico. Bárbara vê uma versão do Ian do futuro morrendo e pensa que talvez o único modo de impedir a morte dele seria matar seu assassino. Bárbara suspeita do Ian que chegou. Ela acredita que não é o mesmo Ian que veio com ela. O doutor descobre que a tarde foi enviada para o passado pela Bamford, pois foi assim que ela começou a mexer no tempo, encontrando uma tardes e que ela até então não sabia e que foi ela mesma que enviou ao passado. A General Louise Bamford era de uma linha temporal a qual a OTAN tinha conseguido alcançar parte de seu objetivo. O OTAN é uma máquina que é um futuro inimigo do Doutor que a gente vai conhecer mais pra frente. A interferência dela piora tudo para a Inglaterra. Ela ajuda o Doutor a voltar para o passado com um equipamento experimental para recuperar TARDIS e consertar tudo. Eles vão recuperar TARDIS com toda a permanência e ações dela naquele lugar fizeram com que a mãe da Benford morresse, o que fez com que ela ficasse presa em uma linha alternativa a qual ela nunca nasceu. Aparece então o verdadeiro Ian explicando onde está a Tardes, e o verdadeiro Ian trouxe uma outra Bárbara, a qual era esposa do Ian falso, que estava acompanhando a Bárbara até então, e o casal se reencontra e decide ficar naquela linha temporal mesmo. E o verdadeiro Ian e Bárbara partem com o doutor e a Susan à tarde, pegando a tarde de volta e eles assim firmam a linha temporal dominante. Home, Home Again. O doutor consegue finalmente pousar a tardes em Cole Hill, 1963. Contudo, discute com Ian, Bárbara e Susan e os tranca para fora da tarde. Eles percebem que pousaram em junho, meses antes deles terem deixado a época original deles, ou seja, há outro Ian e Bárbara por aí. Percebem logo que isso poderia trazer implicações temporais no espaço e do tempo, e decidem voltar ao doutor, que é impedido por Susan de montar seu hipercubo para contatar os Time Lords. Eles então decidem partir com esperança de um dia voltar ao seu verdadeiro tempo. Stardust
in Ashes. Susan do futuro, após se recordar de seu falecido marido, David, e seu filho, Alex. O David a gente conhece mais pra frente no Marco Futuro da série clássica. E também se lembra do doutor, de Ian e de Bárbara, e de uma história que viveu com eles. Então ela começa a contar essa história. A história começa com o doutor mexendo em painéis da tarde. Susan escutava uma voz através do quarto. O doutor falou que poderia ser a imaginação dela, e a voz começou a falar, dizendo que presenças deles foram detectadas. Então eles presumiram que estão falando com uma máquina. E barreiras começaram a se fechar, então eles decidem fugir. Então o doutor acha que é o computador, e eles continuam mandando. Eles descobrem a senha de uma porta através do nome da nave. Eles descobrem que todos os tripulantes estão mortos e encontram um diário na cabine, perto de um corpo. E eles utilizam de uma falha da máquina a incapacidade de ter emoções para poder fugir de lá. Arco. The Dalek Invasion of Earth. A invasão Dalek na Terra, né? Eles pousam no futuro. Susan torce o tornozelo sem querer e derruba uma ponte na Tardes, bloqueando o acesso à Tardes, então eles estão presos ali. O Dr. Ian vão averiguar o local enquanto Bárbara toma conta de Susan. Ela sai para molhar um pano para pôr no tornozelo de Susan, que estava machucado, e quando ela volta, ela descobre por um homem que Susan foi levada por um tal de Tyler. Bárbara e Susan se reencontram e conhecem Tyler, Dortmund e David Campbell. É aquele David que eu tava falando que é o futuro marido dela, da Susan. David volta para contatar o doutor, mas o doutor e Ian são cercados por vários Robomen e se deparam com um Dalek saindo do lago. O doutor teoriza sobre esse ser um período muito antes da extinção dos Daleks, ou seja, muito antes daquele acontecimento lá em Scarrow, lá da primeira temporada. É, David relata o que viu e se reúne para debater um plano de ataque e explica a Bárbara que uma vez que uma pessoa é transformada em Roboman, supostamente não há volta. Bárbara sugere usar os capacetes do Roboman como disfarce. O doutor cria um plano de fuga, mas quando a porta abre, é rendido e levado, enquanto mantém Ian e Craddock na cela. A resistência inicia um ataque na nave dos Daleks. As bombas se demonstram ineficazes. Bárbara fica ferida e volta. Ian se esconde na nave. David e Susan se escondem em outra parte da nave. Dortmund, Jenny e Bárbara vão para Civic Transport Museum para pegar materiais. Susan deseja poder simplesmente voltar para Tardes e sair dali. E sugere que poderia convencer seu avô a levar David junto. David lhe diz que fugir não resolve todos os problemas e, além disso, a Terra é o seu planeta e o seu tempo, e ele não pode abandoná-la. Susan pensa em como ela nunca teve um lugar e um tempo que pudesse chamar de seu lar. David diz que um dia ela terá. Baker chega até David e Susan carregando o doutor, que está sob efeito, meio que se sentindo grogue. O Dortmund se sacrifica tentando criar uma nova bomba que funcionasse. David desarma uma bomba incendiária Dalek. Barbara e Jenny consertam um caminhão e vão até Bedfordshire. Tyler se encontra com David e Susan perto dos esgotos. Susan e David brincam de luta e se beijam no campo. O doutor interrompe, trazendo uma hipótese que talvez os Daleks estejam ali por causa de algo na profundeza da Terra, interferindo na força da criação. Bárbara e Jenny são capturadas e o doutor solta elas. Bárbara e o doutor usam um microfone para fazer os Robomen se voltarem contra os próprios Daleks. Ian consegue produzir uma explosão que gerará um impulso e atingirá a nave dos Daleks, acabando com a invasão deles. A resistência ajuda o doutor a tirar os escombros de cima da tarde. Susan está indecisa entre ficar e amar David e ir tomar conta da família dela, que é o doutor e a tarde, e também seus companheiros. Porém, o doutor vê isso através do monitor da tarde e a tranca do lado de fora, deixando Susan para que ela pudesse viver a própria vida dela ao lado de David. Então ela deixa a chave da tarde cair. O doutor se despede com um diálogo. Abre aspas. Quero que você pertença a algum lugar, que tenha suas próprias raízes. Um dia eu voltarei. Sim, eu voltarei. Até lá, não deve haver arrependimentos, nem lágrimas, nem ansiedade. Apenas siga em frente com todas as suas crenças e prove para mim que não estou enganado nas minhas. Adeus, Susan. Adeus, minha querida.
Então a tarde se desmaterializa e parte com Ian, Bárbara e Doutor. To my granddaughter. O doutor escreve uma carta para Susan de despedida. Na carta, ele reconhece que, apesar de não aprovar, ele entende e acha que seria melhor ela criar sua própria vida e história ao lado de alguém e não de um velho como ele. Ele se despede na carta com o mesmo discurso do final do episódio Flashpoint, que é o último episódio do arco da invasão dos Daleks. E é dito que ele deixou a carta escondida no casaco dela. Susan's Diary. O doutor encontra o diário de Susan à tarde. Neste diário, ela conta suas histórias passando por planetas como Vênus, Exto, Queen e Stido, antes de conhecer Ian e Bárbara. Ela também conta a história dela adentrando a escola Correio School pela primeira vez e o dia em que Bárbara e Ian entraram na tarde. Ela também conta algumas das jornadas deles juntos, como quando conheceram os Daleks, Marco Polo, os Vords em Marinus, os Aztecas, os Sensorites, a Revolução Francesa. E no fim do diário, logo depois das anotações de Susan, o doutor... es- E no fim do diário, logo depois das anotações de Susan, o doutor escreve um bilhetinho, uma nota dizendo mais uma vez sobre Susan e David e a importância dela ficar. E também, de novo, fazendo discurso, fazendo referência ao discurso dele em Flashpoint. E ele promete um dia voltar e devolver o diário a ela. Ele só encontrou esse diário logo depois de partir. Venusian Lullaby. Eles pousam em Vênus e o doutor ainda está se adaptando e comentando sobre a saída de Susan. Um dos cidadãos de Vênus pede ajuda ao doutor. Vênus está morrendo e com isso também os seus moradores. O ritual de funeral venusiano envolve sacrificar e engolir uma criança venusiana, o que choca Ian e Bárbara. Os venusianos são seres não humanoides, de 5 tentáculos que usam como pernas. Os venusianos estão divididos entre dois: os que aceitam seu destino, a morte de Vênus, e os que buscam abrigo em outro planeta como forma de se salvarem. Um venusiano questiona Ian se a Terra é um bom lugar para ir. Com medo deles acabarem mudando o ciclo da evolução da Terra, ele mente falando que a Terra está super quente, a água ácida radioativa com poucos sobreviventes restantes e outras características que obviamente ele retirou na verdade do planeta Scarrow e do planeta Marinus. Ele pegou emprestado, né? Então ele mente para proteger a Terra e acaba fugindo deles. Os três acabam se tornando pessoas não gratas. Como eu disse, o Ian consegue fugir, porém, Bárbara e o Doutor são presos. Eles acham que conseguem dar um jeito, já que a cela foi feita especificamente para prender venusianos e não humanos, no caso. É revelado que restam apenas poucas crianças venusianas na vila, portanto terão que diminuir seus rituais, e eles estão matando os venusianos moradores da vila que são considerados não rentáveis para a economia. Ian é acordado por uma venusiana, Jaren Hutt, que o ajuda e faz perguntas sobre anatomia e reprodução humana. Bárbara e o doutor conseguem fugir. O doutor vai atrás da nave do Soul-Oish. Os Soul-Oish são um povo que trouxeram naves imensas com a promessa de ajudar a transportar os venusianos para a Terra. Portanto, o doutor vê o problema nisso, pois se fizerem, interromperão a evolução natural da Terra. Contudo, é óbvio que os Soul-Oish são outras espécies de aliens se passando por humanos fingindo querer ajudar os venusianos, quando os planos deles, na verdade, são outros. A Bárbara consegue se encontrar com o Ian. Algumas coisas acabam acontecendo e a Bárbara acaba machucada e Ian, para salvá-la, tem que mexer o sistema de drenagem e tirar a Bárbara da lama. E ela fica bem machucada mesmo. Eles partem para a cidade para procurar ajuda para Bárbara, onde Ian tem que sair por um tempo e acaba se encontrando com o doutor e deixa a Bárbara com os amigos venusianos dele. Bárbara recupera a consciência e acorda. Ela é acusada de ser um alien por um dos cidadãos e é levada como refém. Bárbara tem uma visão com um venusiano pedindo ajuda. Ian descobre que os Soulite armaram para o doutor e ele será julgado com pena de morte. Ele foge com a ajuda de Tricobu, são nomes bem esquisitos mesmo de falar, então sinto muito. Eles fogem com a ajuda de Tricobu para tarde e se desmaterializa. Nesse momento, Ian chega lá e se desespera, pois vê a tarde partindo. Então eles tomam Ian como refém e o julgará por ser assistente do doutor. Mas o doutor materializa Tardes e Demascara, contando a verdade que os Souls planejam, na verdade, sugar a energia de todos os venusianos e o representante venusiano Paul Ouri
sabia de tudo. O doutor, junto a um venusiano, vai resgatar Bárbara. Enquanto isso, Ian é pressionado a mandar um sinal. Darkig acredita ser digno não atrapalhar o curso da Terra e dos humanos, e recusa as ofertas dos Soul-Wish, aceitando o fim dos venusianos. O doutor consegue chegar com Bárbara na tarde, logo após chega Ian, e eles se despedem de seus amigos venusianos, em especial Jolly Hutt, que ficou muito amiga de Ian. O doutor e os Companions partem. O doutor espera conseguir pousar em Alexandria para pegar um ouro para fazer uma aliança de casamento para Susan um dia. O livro e a raça venusiana é uma referência a uma raça extinta citada em The Demons, que é um arco do Terceiro Doutor, em que leva consigo uma canção sobre uma raça extinta com o objetivo de preservar sua memória e cultura. The Book of Shadows. A tarde fica presa em um deslizamento de rochas em uma mina. Alguns escravos ajudam Bárbara a tirar a tarde. O doutor repreende por interferir na história. Ela conta que Alexandre, o Grande, deve ter acabado de morrer e os escravos estavam retirando ouro para o caixão. Bárbara se encontra com Ptolomeu e vê uma versão mais velha de si e desmaia. Ptolomeu ordenou a libertação dos escravos e Bárbara faz algumas sugestões a Ptolomeu, que desagrada o doutor por interferir no passado. Enquanto isso, as duas Bárbaras conversam, mas só fica mais confusa. A Bárbara mais jovem vai procurar o doutor. Ela esbarra num homem com um livro, não um pergaminho. Então ela rouba o livro e corre para a biblioteca. Ao entrar na biblioteca, ela percebe que acabou de viajar no tempo e corre em direção a uma nave que acabou de sair. O doutor descobre a existência de portais temporais dentro da biblioteca. Bárbara vê a nave decolar e sua memória retorna. Ptolomeu pergunta a Bárbara por que ela abandonou seu filho. Ian aparece e o ataca. O doutor chega e revela um modo de reescrever os eventos que interferiam na história e assim Bárbara jamais terá um marido, ou no caso Ptolomeu, e um filho com Ptolomeu. E assim eles fazem e partem. Set in Stone. O Dr. Ian pousam na Escócia em 1950. Ian e Barbara arranjam empregos como professores. Eles consideram ficar e deixar o doutor sozinho. O doutor conta sobre uma tarefa e eles vão à abadia de Westminster. E eles usam um dispositivo construído pelo doutor e roubam a pedra de Scone. Eles fogem de Londres e o pneu fura. Ian se esconde com a pedra e Barbara, com a ajuda de uns policiais que estavam passando, troca o pneu. Eles levam para Taj e meses depois levam de volta para a abadia de Arbroath. O dispositivo falha e a pedra cai e quebra em dois. Eles decidem fugir. A pedra verdadeira está na Taj. A que eles levaram de volta e quebrou era na verdade falsa. A pedra era uma rocha psíquica removida de seu lar e por isso o doutor decidiu ficar com ela. Essa pedra aparece novamente em uma história de Doctor Who do Nono Doutor, explicando melhor o ocorrido. Essa história é uma referência ao roubo real da Pedra de Scone em 1950. Ela realmente foi devolvida e quebrou em duas partes, mas foi consertada. E, obviamente, a verdadeira, no caso, foi devolvida. Só que nessa história aqui é como se fosse a falsa. The Revenants. O Ian conversa com alguém que possui uma voz familiar. Ele conta uma história que aconteceu logo após a partida de Susan a essa pessoa. A história começa com o Doutor desmaterializando a tarde. Bárbara e Ian saem e se deparam com um lugar parecido com a Terra, mas não é. A tarde se desmaterializa sozinha, deixando os dois para trás. Eles conhecem Janet McKay, uma mulher que é chamada de bruxa pelas pessoas locais. Bárbara logo pergunta sobre as lendas locais de Orkney. Eles são atacados por algumas criaturas, mas então o Doutor reaparece. À tarde, quando se materializou, ela se materializou no mesmo lugar, só que anos antes. Então o Doutor teve que esperar por anos até que a tarde pousasse e Ian e Bárbara saíssem e ficassem do lado de fora. Eu sei, parece um pouco confuso. Então eles são atacados por criaturas de lama, e a Janet e os Companions e o Doutor usam seus conhecimentos removendo a água e o barro, impedindo a formação de mais criaturas e a estabilização daquelas já formadas. E o doutor e os companheiros se reúnem, despedem-se de Janet e partem na tarde. Doctor Who em Lilliput. É uma história curta, listrada, uma história curta e ilustrada de poucos quadros para um projeto de brinquedo infantil. O Give a Show Projector, um projetor. No caso, a história é a seguinte: a tarde dá mais um pane e eles encolhem novamente. Eles saem
e se escondem de um pássaro e um humano quase pisa neles. Eles correm de volta para tarde. Basicamente são histórias bem curtinhas que fazem referência aos arcos da segunda temporada. A próxima é The Daleks Destroy the Zoomites. Eles saem da TARDIS e são atacados por insetos inteligentes. Os Daleks matam os insetos, revelando serem inimigos. Os Daleks mandam o Doutor e os Companions irem embora do planeta e nunca mais voltarem. Doctor Who on the Aqua Planet. O Doutor sai da TARDIS logo após sair Bárbara, que é levada por uma criatura marinha. Ela consegue escapar e eles saem da água fugindo dos ataques das criaturas. Doctor Who in the Spider's Web. Bárbara dessa vez decide sair primeiro. Ela vê que a Tarde está presa numa grande teia. Eles são atacados por uma aranha. E ela volta correndo para Tarde e partem antes de serem atacados. Doctor Who meets the Waterman. O doutor ajuda consertando a nave de homens-peixes e eles partem agradecidamente. The Defeat of Daleks. O doutor e os companheiros pousam na Terra. Os Daleks abordam eles. O doutor usa uma arma de raio em um Dalek e os outros saem rápido para as naves fugindo do planeta. The Secret of TARDIS. O doutor explica o segredo da TARDIS. A entrada da TARDIS é uma passagem para a quarta dimensão. Por isso, o interior da TARDIS é tecnicamente uma outra dimensão. E para isso funcionar, ela tem um dispositivo dimensional. The Daleks are foiled. Novamente, eles se encontram com os Daleks. Eles se escondem. Um gato acaba distraindo os Daleks e eles fogem. Doctor Who and the Nerve Machine. O doutor é controlado e paralisado pelos Daleks. Ian destrói a máquina, libertando o doutor do controle e eles fogem. The Ice Age Monster. Eles pousam na Era do Gelo. Uma criatura pega a TARDIS com a boca. Mas antes que ela danifique a TARDIS, eles desmaterializam a TARDIS. Rescued from the Daleks. E o doutor resgata um cientista capturado pelos Daleks, pois ele desenvolveu uma máquina a qual os Daleks possuem interesse. Escape from the Aquafiend. Eles pousam no oceano. Um Aquafiend captura Bárbara e Ian atira nele com uma arma de raio. Where Diamonds Are Worthless. Eles pousam em um lugar parecido com a Terra, porém lotada de diamantes. Tantos diamantes que não haveria valor algum. The Prehistoric Monster. Eles saem da TARDIS e deduzem que estão na pré-história. Um dinossauro entra na TARDIS e eles entram em seguida. O doutor desmaterializa apressadamente e o dinossauro desaparece. O doutor explica que à medida que eles foram para o futuro, ele foi extinto. The Nine Day Queen. Bárbara é possuída por um Vrish e tenta estrangular Ian. O Vrish escapa e leva a TARDIS para o século XVI. Bárbara é atacada por um lobo possuído pelo Vrish. Uma garota tira no lobo. A garota é Jane Grey, futura rainha da Inglaterra. Ao lado dela está o Duque de Northumberland. E pergunta quem são eles. Logo chega o doutor, e a Jane finge que ele é o tutor dela, tirando-os de uma possível enrascada. Ela irá os deixar partir com uma condição, que leve-a com eles, pois ela será forçada a se casar contra sua vontade. Porém, eles se veem em um dilema, visto que não podem mudar o passado. O doutor com o dispositivo localiza o Vrish, que possui Jane. Jane acaba se casando e é coroada. O doutor descobre que o Vrish possui o Duque e é atacado. Bárbara o encontra e presta socorro. O doutor acorda afirmando que estava em coma induzido. O Vrish, no corpo do Duque, reúne um exército para destronar Jane. O doutor o captura com um dispositivo e parte na tarde com os Companions. Enquanto isso, um ano após, Jane abdica o trono e é executada. The True and Indisputable Facts in the Matter of the Ram School. Edgar Allan Poe é convidado por amigos médicos para uma sessão de invocação de espírito na qual ele conhece o doutor Ian e Bárbara lá. A médica Abigail é possuída por forças malignas e eles ficam paralisados. O crânio começa a desenvolver carne e Abigail começa a ficar magra. O doutor derruba de propósito o cunhaque de um dos membros do crânio e Poe ateia fogo com a vela, que detona o crânio de Carneiro e acaba matando a Abigail junto. Mais tarde, ele reflete sobre escrever o que aconteceu. Entretanto, ele prefere não deixar chances para forças malignas voltar.
Um tempo depois, ele é encontrado vagando delirante na rua e é levado ao hospital na qual morre. É revelado que alguém deixou conhaque e rosas no túmulo dele, dando a entender que foi o doutor. Arco The Rescue. A nave de Vic recebe um alerta. Vic acha que a nave de resgate chegou, mas na verdade era a nave do doutor que tinha acabado de chegar e o resgate só chegaria em 69 horas. Ian e Bárbara, fora da tarde, são abordados por um ser. Eles mandam trazer o outro integrante, ou seja, o doutor. Ian vai e a criatura joga a Bárbara num buraco. O doutor reconhece o local. No livro Doctor Who Lives and Times, Susan conta que ela e o doutor estiveram em Dido e outros planetas também antes de conhecerem Ian e Bárbara. Ou seja, o livro serviu para confirmar a afirmação desta frase no início de The Rescue, que o doutor já esteve ali. Vicky encontra Bárbara e a esconde. Coquillion, a criatura, suspeita de Vicky, mas não faz nada. Vicky revela que Coquillion matou a tripulação. Enquanto isso, Ian e o doutor tentam encontrar uma saída da caverna, atravessando um estreito caminho até que Ian fica encurralado e quase cai, mas passa desviando dos espinhos. Bárbara, querendo proteger Vicky, acaba matando um monstro que parecia ofensivo, mas na verdade não era. Era um herbívoro e Vicky o alimentava como um pet. Com o tiro que Bárbara deu no bicho, o Dr. e Ian escutam e chegam até as duas. Vicky conta que ela é da Terra do ano de 2493, em que saiu de lá. Essa era a data que a mãe dela morreu e que o pai arranjou um emprego no planeta Astra. Ian e Bárbara contam de que ano são e eles riem. Ao seguir os rastros de Bennett, o doutor vai parar em um local estranho. Ele descobre que Bennett se escondia e era na verdade Coquillion. Ele era um criminoso. E para evitar que a informação chegasse aos outros de seu povo, ele matou a tripulação. Então os dois acabam lutando, mas aparecem dois homens que Bennett tinha pensado ter matado todos da tripulação, mas na verdade não. E tentando fugir, Bennett cai e o doutor desmaia. E quando o doutor acorda, ele é encontrado por Bárbara e Ian do lado de fora. O doutor está desorientado, mas lembra de tudo e conta a verdade para Vicky. Que o Coquillion, que era na verdade o Bennett, e que ele foi atacado pelos outros dois caras e morto. Vicky facilmente acredita. Vicky entra na tarde chocada e se torna a nova companion. Eles partem juntos e um tempo depois a tarde se materializa e cai em um desfiladeiro. Romance Cutaway. Ian sonha com um acidente sendo Bárbara a vítima. Ele acorda na tarde. A tarde se materializou em um ângulo próximo ao fundo de um desfiladeiro. Todos estão bem. Eles estão na terra. Ian sai à procura de um tronco de árvore fino para ajudar os outros a saírem. O Dr. e Vicky vão procurar ajuda, enquanto Ian e Bárbara tentam mover a Tardes. O doutor encontra um homem em uma vila romana que falece diante deles. Então o leão tenta atacar Bárbara, mas Ian desvia a atenção e o mata jogando uma pedra em sua cabeça. Mais tarde, Ian sonha novamente com Bárbara e nota que começou a desenvolver sentimentos por ela. Byzantium também ocorre diretamente após The Rescue, o que pode implicar que talvez a história Romance Cutaway seja só um fruto de um sonho de Ian. O prólogo é curto, se passa em 1973, em Londres, e mostra um garoto chamado John Allidon. John Allidon Ganato Chesterton. Sim, o filho de Ian com a Bárbara. Então o livro corta para o presente. O Dr. Ian e Bárbara e Vicky saem da Tardes em Bizâncio no ano de 64. O doutor queria ir para a cidade e ver o templo. Então eles vão. Uma multidão passa, derruba Ian e carrega Vicky para longe. Vicky é retirada da multidão por um comerciante chamado Joe Jarvis. O Dr. Ian e Bárbara são levados cada um para um lugar. O doutor conhece algumas pessoas e descobre que sua tarde já não está mais onde estava. Ian tenta fugir, pois foi acusado de ser um escravo e conhece também algumas pessoas. Vicky acredita que nunca mais encontrará seus amigos. Ela é forçada a ficar com o comerciante e sua esposa Evangeline. Eles acabam se desentendendo e George Jarvis ameaça pegar uma vara para bater na Vicky. Vicky foge para a cidade com Lola. Bárbara conhece Hieronymus, que a acolheu, mas logo depois ela saiu para procurar os outros e ficou sabendo que começaram rumores sobre ela ser uma espiã. Ian conhece uma escrava e tenta ajudá-la.
conhece grupos cristãos que estão sendo perseguidos e ele se propõe a ajudar a corrigir e traduzir alguns manuscritos bíblicos, evitando que distorções que afetem o futuro. Vic acaba tendo alguns problemas com George Jarvis e a esposa dele, mas é resolvido. Ela volta a andar pela cidade. Barbara recebe uma informação de que Vic estaria com George Jarvis e Evangeline, mas quando chega lá, Vic já saiu. Ela segue pistas procurando por Vic na cidade. Ian faz o mesmo. Ele está há horas procurando por ela. Barbara encontra Vic primeiro e logo eles encontram Ian. Então eles seguem para onde estavam uma tarde e descobrem que ela não está mais lá. Contudo, encontram um doutor que, com ajuda, recebe a informação de onde levaram a tarde. Eles vão e partem. E tem um epílogo. O epílogo se passa em 1973, Londres, que é logo depois do prólogo. E descreve Ian falando com seu filho, John, e mostrando uma espada cravada e C nela. Ian Chesterton. Arco The Romance. Um mês após a queda da tarde, o Ian estava dormindo e conversa com o doutor. Dois romanos suspeitam de Bárbara e Vic e as seguem. O doutor sai com Vic. Bárbara e Ian ficam e são encurralados pelos dois romanos. Bárbara, tentando se defender, acerta sem querer Ian e ele desmaia. Ela é rendida e ambos são levados. O doutor e a Vic encontram o corpo do tocador de lira Maximus Petulian. O doutor não resiste e começa a se passar por Petulian, pegando as roupas dele para encontrar-se com César Nero. Bárbara é levada para uma cela na qual é preparada para ser vendida em um leilão. Ian é levado para a cela masculina, na qual é levado para trabalhar em uma embarcação como escravos em condições insalubres. Centurion descobre que supostamente Petulian está vivo, mas na verdade é o doutor se passando por Petulian. Então ele manda alguém terminar o trabalho e matá-lo. O doutor luta contra o assassino e sobrevive. Bárbara é comprada por Távios e levada para o palácio de Nero. Ian cria um plano para imobilizar e fugir, fazendo com que o navio quebre e bata na costa. Ian volta com Delos para Roma, um dos escravos. O doutor vai encontrar Nero e encontra Távios. Sua conversa com Távios é interrompida por Nero. O doutor pede para que Nero toque um pouco de lira primeiro e depois o doutor faz os mesmos acordes que ele. Ian e Delos são presos de novo. Eles descobrem que Bárbara foi leiloada e que eles vão ter que lutar para sobreviver. Nero se apaixona por Bárbara. A imperatriz de Pompeia coloca Bárbara em seu lugar. Na sauna, o doutor descobre que Nero não sabe de conspiração alguma. Vic encontra Pompeia, a imperatriz, que pretende envenenar a escrava Bárbara, e que a Vic não sabe que é a Bárbara. A Vic, com pena, troca as taças para que Nero seja envenenado no lugar. O doutor repreende Vic, obviamente porque não pode mudar o passado. Então ele avisa Nero que tem veneno na taça. Nero faz com que seu servo beba e assim o seu servo morre. Nero deixa o doutor tocar a lira no banquete. Nero fica enciumado e com inveja da recepção. Ele sai do local e leva a Bárbara para assistir uma luta e se distrair. A luta é de Ian contra Delos. Ian descobre que tem que lutar contra Delos e somente um sairá vivo. No local, Ian vê a Bárbara. Ian desarma Delos e logo após Delos desarma Ian. Ian e Delos fogem. Bárbara descobre que Nero executará na arena um músico chamado Max Petulian, que ela não sabe que na verdade é o doutor se passando por Max Petulian, ou seja, é o doutor que vai ser executado. Então ela conta a Távios e Távios conta ao doutor disfarçado de Petulian. Nero entra na sala, o doutor conversa com Nero e sem querer coloca fogo nos planos de Nova Roma de Nero. O Nero fala que o doutor é brilhante. Um tempo depois, Nero chama várias pessoas dando moedas e archotes para que queimem a cidade. Ian e Delos encontram Bárbara e fogem. Ian vai com Bárbara de volta, troca de roupa e espera pelo doutor e pela Vic, e partem. Há um corte que possa indicar uma passagem de tempo, e eles desmaterializam a tarde e descobrem que estão sendo arrastados para um planeta desconhecido. Liar Liar. O doutor manda uma carta a Nero pedindo desculpas por queimar seus planos de Nova Roma, mesmo que o tenha dado uma nova ideia. Ele conta que não é Maximus Petulian e que ele nem sabia tocar uma nota sequer. Ele fingiu tocar com uma desculpa que só uma percepção aguçada escutaria. Ele diz que queria poder se reencontrar mais uma vez com Nero. The 11th Tiger.
O Doutor e os Companions chegam na China em 1865, poucos anos após a Guerra do Ópio. Eles encontram com um cidadão que grita com Ian e fala com ele como se já o conhecesse, o chamando de Chesterton, utilizando um tom não amigável. Ian não entende o que está acontecendo e tenta amenizar a situação. Ian é espancado e tem ossos quebrados. O médico leva Ian para a cirurgia. O doutor pede para que Bárbara pegue antibióticos na tarde, já que nessa época não existia. O médico Wong diz que Ian já está na China há 1 ano, mas o doutor fala que eles acabaram de chegar. O médico também diz que uma caixa azul foi vista aparecendo no ar mais cedo e que isso chamou a atenção. Perguntam a Vicky se Bárbara é esposa de Ian. Ela responde que não são oficialmente casados, mas praticamente são. O curandeiro Wong Kei-yin, também lutador marcial e um dos 10 tigres de Cantão, é pai de Wong Fei-hung, também lutador de artes marciais e mestre de medicina, um grande herói da China. São figuras históricas reais, tá? Na cidade onde eles estão, chega o Major William Chesterton, a mesma aparência de Ian, porém um pouco mais velho. O Major, na verdade, é o bisavô de Ian. Enquanto isso, Ian acorda. Eles vão para um lugar seguro com os dois Wong, que é na verdade um lugar abandonado. Bárbara é sequestrada por Qin Shi Huangdi, o primeiro imperador da China, que a esse ponto da história já devia estar morto. Então ela tenta fazê-lo lembrar de sua dinastia e filhos. Ele não lembra. Ela deduz que ele possa estar possuído por alguma criatura ou entidade. O doutor impede que Ian mate o Major Chesterton, e é assim que eles descobrem que se trata do bisavô de Ian. O doutor acredita que alguma inteligência alienígena ou artificial gravou a mente e as memórias do imperador e colocou no corpo de um abade. Esse alienígena se trata de Mandrágora Helix, que armazenou uma cópia do imperador em uma pedra. Ian é chamado para se tornar o 11º tigre. Eles juntos lutam e atacam a base do falso Qin Shi Huangdi e da Mandrágora Helix, terminando o ataque explodindo o local. No final, Bárbara pergunta a Ian que se eles conseguirem voltar para o tempo deles, se ele gostaria de se casar com ela, e ele aceita. Starborn. Essa história ocorre brevemente após a saída de Roma. O doutor pousa tarde. Eles ficam um tempo no local. O doutor volta para tarde com Ian e Bárbara. Vicky fica e quando vai voltar é parada por uma vidente chamada Violet, que diz que se ela entrar na tarde, a morte dela na próxima vez que pousarem à tarde será inevitável. Violet, possuída pelo espírito de Maximus Petulian, tenta convencer de que é verdade. E ele acaba dando detalhes sobre algumas coisas que aconteceram em Roma, para tentar convencê-la. Ela fica incrédula logo após a vidente é possuída pela própria Vicky. O espírito de Vicky do futuro que diz que ela não deve entrar na tarde. A Vicky do futuro explica como tudo aconteceu. O planeta possui uma estrela gigante que sustenta a vida e é adorada como um deus. Quando a estrela morre, um ritual de sacrifício ocorre, no qual um dos habitantes, conhecido como Starborn, toma o lugar da estrela. Ela revela que ela é considerada a próxima Starborn. Violet convence a Vicky do presente a ouvir a suposta Vicky do futuro. A Vicky do futuro explicou que as pessoas estavam tentando perturbar a energia estelar. A Vicky interviu usando o anel do tempo do doutor para absorver a energia da estrela que morria sacrificando-se para tampar o buraco. A Vicky do presente ouve a história e tenta fazer o possível para evitar seu destino. A Vicky do futuro tenta convencer que o único jeito é destruir o anel do doutor. Contudo, a Vicky percebe um deslize da suposta Vicky do futuro, que menciona a Vicky na terceira pessoa. A falsa Vicky vê que seus planos foram frustrados, mas ela se sente bem com isso, pois ela se importa com Vicky. Ela se despede e some. A vidente acorda e descobre que o nome dela era Estela, que significa estrela. Vicky percebe que não adiantará nada contar nada do que aconteceu e vai em direção à tarde, conseguindo entrar e partindo com Ian, Bárbara e o doutor. Arco The Web Planet. A Tardes é arrastado por uma força invisível e é forçada a pousar. O doutor descobre que toda a energia foi drenada. Vicky escuta um ruído ultrassônico. O doutor suspeita que ela consegue ouvir por ser mais nova. O ruído é de uma espécie parecida com formigas, porém grandes. Então elas fazem a Tardes balançar.
Bárbara leva Vicky para a cama da tarde. Ian sai com o doutor com vestimentas anti-intensidade atmosférica. Ian tira sua caneta de ouro do bolso e a caneta desaparece. Eles percebem o eco do planeta e Ian se sente observado. Bárbara é arrastada para fora da tarde na frente de Vicky, que acha que é apenas uma brincadeira dela. O doutor e Ian encontram uma poça que Ian pensava ser água, mas logo o doutor descobre ser ácido, testando jogando a gravata de Ian na poça. Eles escutam um bip e o grito de Vicky. O doutor tenta voltar para a Tardes, mas a Tardes já não está mais lá. Ela foi arrastada pelas criaturas. Criaturas parecidas com borboletas e mariposas veem Bárbara em transe, puxa ela para uma caverna e retira o bracelete de ouro que foi dado de presente por Nero para ela, jogando o bracelete no ácido e despertando ela. Ian e Doutor se deparam com uma criatura de especialidades menópteras. O doutor deduz que eles estão em vórtice. Enquanto isso, na caverna, as menópteras, que são as criaturas parecidas com borboletas, que na verdade estão mais para mariposas, discutem para ver o que eles vão fazer com Bárbara. Eles têm medo das Arbes usarem isso para extrair informação deles. O doutor e Ian chegam até o lar das Arbes e descobrem através de Vicky que as Arbes tentaram invadir sua tarde, deixando-o irritado. Novamente, Bárbara é controlada, desta vez por usar um arnês dourado. Ela lidera um ataque Zarb aos Menópteros, mas um dos Menópteros liberta ela do controle mental e depois disso ele é atacado. Um alarme dispara e o doutor é acertado na cabeça com um cilindro. Uma voz faz uma demonstração de força e atira na nave, contudo Vicky consegue reativar a energia restabelecendo os escudos da tarde. O doutor convence a voz a deixar ele e Ian entrar na nave. Eles lá dentro tentam criar um plano para encontrar Bárbara. O doutor usa bastante de sua lábia e conhecimento e consegue restaurar a energia, dando uma brecha para Ian escapar para procurar Bárbara. Ian mata um Zarb no caminho, mas sem querer aciona um alarme ao se prender em uma teia. Ele é salvo por um Menóptera. O doutor envia Vicky para buscar um equipamento, porém trouxe uma caixa com uma aranha. Quando ia devolvê-la, ela descobre que as Arbes têm medo da espécime. Ian conhece Wrestling, uma Menóptera que conta que aquele é o planeta deles, mas que foram dominados pelos Arbes e agora eles estão tentando recuperar. Ian e Wrestling tentam atravessar a passagem para a cratera e se escondem. Acabam correndo um desabamento que deixam eles presos. Bárbara faz amizade com os Menópteros. Eles estão manipulando uma matéria-prima no ácido. Hursta conta que o objetivo principal deles é libertar os Arbes do controle de Animus, que é a voz que está falando e mantendo o doutor preso. É Animus que está por trás de tudo, controlando as Arbes. Bárbara percebe que os Menópteros podem estar em perigo e que o plano deles pode ter sido descobertos. O doutor inspeciona o arnês que os Arbes estão usando para fazer lavagem cerebral com os prisioneiros e descobre ser feito inteiramente de ouro. Animus culpa o doutor por um componente não estar funcionando e o acusa de traição, mandando ele e Vicky para a morte e colocando arneses neles. Wrestling e Ian são atacados por lavas. Wrestling percebe que eles são como ela e tenta convencer a se juntarem e irem à superfície. E Bárbara e Hursta, com o exército Menóptera, tentava colocar seu plano em prática, porém não dava certo e vários Menópteros acabam morrendo e são encurralados. Ilio afirma que o plano era usar o destruidor de células vivas, o dispositivo chamado isótopo ou isóptopo, para destruir o aparelho de Animus que teciam a teia da maldade em Vortis. Os experimentos secretos do Doutor fizeram com que o arnês se tornasse inútil, não fazendo efeito em Vicky, que liberta o Doutor e usa o arnês que ainda funciona para capturar um Zarb. Bárbara tenta começar um novo plano, fazendo uma reunião com o restante do exército Menópteras, quando são interrompidos pelo Doutor e Vicky e seus Zarbs domesticados. As Menópteras explicam que Animus vive no centro do planeta, se alimentando dos polos magnéticos, ou seja, o campo de força magnético do planeta, explicando o pouso forçado da Tardes. Eles dão o Isóptope ao Doutor em troca das Arbes domesticadas. E o anel Eles dão o Isóptope ao Doutor em troca das Arbes domesticadas e o anel que permite controlá-las. O Doutor entrega e vai com Vicky para Carcinum, onde são rendidos por uma teia.
Animus os liberta e manda-os escoltá-los até o centro de Carcinom. Bárbara e os Menópteros usam os árvores domesticados para distração e tentar entrar em Carcinom. A Zarbe, que está escoltando o doutor, pede para entregar o Isoptope, mas ele diz que escondeu lá onde estavam presos na teia. Wrestling consegue convencer os Menópteros. Eles e Ian conseguem criar uma saída através de um buraco. Bárbara e seu bando encontram alguns Arbes e eles são atacados, ocasionando a morte de Hrostar. No centro de Carcinom, o Doutor e a Vicky são hipnotizados por Animus e imobilizados por tentáculos. Bárbara encontra o mapa e recupera o Isoptope, deduzindo que o Doutor deixou para trás por ter sido levado à força. Animus é distraído pela emergência de Ian e Wrestling saindo do subsolo, o qual dá o tempo suficiente para Bárbara usar o Isoptope, matando Animus e salvando o Doutor e Vicky. Os Menópteros se despedem do Doutor e os Companions e eles partem. The Test of Time, Test 2, Final. Durante o tempo que eles estavam em Vórtice, após destruírem Animus, o Father of Time, o Pai do Tempo, aparece convocando o Doutor para o teste final, sendo a continuação do primeiro teste que eu disse no vídeo sobre as histórias que se passam durante a primeira temporada da série clássica. O Doutor desaparece na frente de Ian e Bárbara e aparece numa versão mais modernizada da TARDIS com mais 5 outras encarnações dele. Os Doutores juntos tentam remontar o console do painel da TARDIS, pois o Pai do Tempo desmontou e colocou a TARDIS em rota de colisão com o centro do Sol. O primeiro Doutor lembra que eles são senhores do tempo e que não precisam de máquina. Eles dão as mãos e revertem o tempo. O Pai do Tempo parabeniza e leva eles para seus respectivos tempos e momentos de onde foram retirados. Quando volta para Vórtice, ele vislumbrava o tempo mais uma vez, só que dessa vez de cachecol e flauta, e ele se pergunta, quem é o tempo? The Dark Planet. No quarto escuro da tarde, Ian mostra a Vicky como revelar fotos. O Doutor e Bárbara tentam compreender a localização deles em relação ao mapa estelar. Bárbara busca os dois para explorarem o local. Eles descobrem figuras humanoides e o Sol de jeito estranho, que por isso e mais fatores deduzem que está nos primórdios do universo. Ian e Bárbara e Vicky investigam uma parede de cristal e encontram um monumento de uma garota de cristal. A garota pisca e eles gritam, rachando ela. Vicky é levitada e levada. O Doutor e Bárbara e Ian correm para tarde, pois creem que é impenetrável. Porém, a névoa entra por baixo e infesta a sala de controle. O Doutor usa um aparelho da tarde para se comunicar com a névoa, que se transformou numa pedra e se chama Krogor. Eles descobrem onde estão, no planeta Nomeia, e o Krogor é uma das sombras que estão em guerra com a luz. Vicky é levada por Elise, a garota de cristal, para a cidade da luz. Ela explica que as sombras se alimentam de energia dos habitantes de luz e deixa Vicky para guardar o general Stitz. Krogor afirma que os habitantes de luz irão queimar Vicky, pois eles são feitos de luz e Vicky de carne, e que Bárbara tem que quebrar o muro de cristal. O Doutor desconfia e tenta tirar a pedra, e é impedido pelas sombras. As sombras na tarde são aniquiladas pelas tropas, acompanhadas de Vicky. Assim todos partem para a Cidade da Luz. Contudo, a cidade tem tanta luz que eles têm que partir para não ficarem cegos. Elise entrega viseiras que ela criou para conter o excesso de luz para eles poderem trafegar na cidade. No laboratório, ela apresenta uma arma que está sendo criada para combater Krogor. O general afirma que o amanhecer eterno banirá Krogor, que é feito de sombra. Eles acreditam que Krogor e a luz são incapazes de se comunicar, e que talvez, se conseguirem se comunicar, possam alcançar algum tipo de paz. Uma sombra infiltrada na capa do doutor pula e ataca Bárbara, mas o general a mata, transformando-o em estátua. Bárbara acredita que a sombra só estava com medo e que queria a usar para se comunicar. O doutor fica chocado. A viseira dela para de funcionar. Ela desmaia e levam ela para tarde. O doutor percebe que o Sol é uma estrela que falhou e que ele espera reacender por meio de engenharia estelar. Ian, que esperava Elise e Vicky, vê algumas pessoas se dirigindo ao subsolo e as segue, porém seu visor falha e ele é capturado. Vicky é levada em um foguete. O Doutor e Bárbara são emboscados por Krogor. Eles caem em uma fenda, entretanto Krogor os salva. Suas fontes de poder são os movimentos tectônicos e a energia vulcânica. O Doutor acaba se oferecendo para mediar o conflito. O Doutor acaba imobilizado e pede para Bárbara voltar para a tarde e encontrar Ian. A luz
Então, é usado o iluminador para levitar o doutor e a Tardes para segurança. O doutor consegue forçar Stitch a levar uma sombra que sobreviveu para a cidade como convidada. Ian é acusado de ser um espião enviado para roubar o foguete. Bárbara usa a pedra para tentar se comunicar com Krogor para ajudá-los, restaurando a visão de Ian e do doutor. O doutor promete ajudar a Luz a fazer as pazes com o Krogor. Eles usam um cristal tradutor para que possam dialogar, mas acabam em discussão e desacordo. Tios leva Ian para o foguete, que o doutor percebe ser na verdade uma bomba solar criada para reativar o Sol. Vê que descobre e implora para ser liberada. Krogor sai da Tardes e atacam a Luz, matando o general. Tios ignora os avisos do doutor de que aquele foguete causaria uma supernova. Ian encontra Bárbara e partem para salvar Vicky. Vicky grita e Elise permite que ela saia. Krogor acredita que o doutor e os Companions o traiu e inicia um ataque. O doutor e os três correm para a Tarde. O ataque acaba rachando a crosta do planeta e acaba destruindo o foguete, selando o fim de Noumeia. A Tardes é catapultada. Eles percebem que no lugar de Noumeia está a Nébula Cantante, na qual guarda uma energia em uma frequência. As últimas visões deles são as luzes e as sombras juntas antes de serem destruídas. 1963. Vicky faz um café da manhã para Bárbara e os outros. O doutor conta que eles aterrissam em Londres em 23 de novembro de 1963. No entanto, eles descobrem que o tempo está parado. Ian e Bárbara procuram por algum sinal de vida. Bárbara lembra que provavelmente sua tia Cacília está esperando em casa. Eles vão até onde a tia dela está, mas ela obviamente está congelada como todos os outros. Vicky chama os dois para a Tarde. O doutor explica que o batimento da Tarde está desincronizado devido a uma falha e, como resultado, o tempo está parado. E para reverter, terão que desmaterializar a Tarde mais uma vez. E eles fazem isso indo embora para a próxima aventura na Tarde. The Fifth Traveler. A história começa com o doutor e os Companions ajudando os escravos de Vérvidos a fugirem em uma nave. Juntamente a um quinto Companion chamado Jospa, o Fifth Traveler. Jospa diz que consegue ajudar o doutor com um controlador orgânico que pode levá-los a Londres em 1963 de volta ao tempo de Ian e Bárbara, mas acaba se materializando em uma selva e são atacados por um macaco. O doutor, Ian e Jospa vão explorar, enquanto isso Gark os observa escondido comunicando-se com Sharma. Vicky e Bárbara correm de volta para a Tarde. Jospa tenta ajudar o doutor, mas devido aos ataques dos soldados deste planeta, Arundi, ele cai na água. Vicky quase é levado por um pássaro gigante, pois sua jaqueta tinha cheiro de frutas. Ela e Bárbara se livram da jaqueta e voltam para a Tarde. O doutor observa os Arundis de longe e troca de roupa, pois a água era na verdade ácido e queimou parte de sua roupa. Depois ele volta para encontrar Ian e Jospa. O dispositivo Vervidic criou ventosas que causam um choque psíquico em Bárbara e Vicky, que a fez lembrar de que elas não sabem de quem é Jospa. Eles estão dentro da Tardes, enquanto a Tardes é carregada pelos Arunds por um desfiladeiro. Sharna consegue fazer contato telepático com suas habilidades e salva Ian, que estava quase morrendo. Gark ataca Sharna e a persegue. Ian corre logo atrás. Vicky compartilha sua sensação de estranheza com o doutor, e o doutor admite também sentir. E os planos do doutor e Bárbara para levantar a Tarde falhou. Uma chuva ácida começa a cair. Jospa fica preso debaixo de uma árvore caída. Bárbara e o doutor o ajudam. Vicky acusa Jospa de ser responsável pelo esquecimento de todos. Ele nega na frente de Bárbara e do doutor, mas quando eles saem, ele admite que ele controla a mente deles e se infiltrou como um dos Companions para adquirir a Tardes em nome do Império Vervidic. Ele pica ela com uma folha venenosa. O doutor e Bárbara esquecem de Vicky e Ian. Jospa usa seus poderes para conter os Arundes e deixa Bárbara e o doutor mais confusos, não intencionalmente, fazendo-os lembrar de Vicky e Ian e notar que ele é um agente Vervidic. O doutor tenta negociar com Jospa. Ian e Sharna encontram Vicky, que está com um controlador Vervidic, e mostra a verdade para Ian. Sharna cura Vicky do veneno. Eles veem Bárbara e o doutor serem levados. Jospa quer o controlador em troca de liberdade deles.
O doutor consegue se soltar e usar pedras para um choque psíquico em Jospa, que foi a sugestão que Bárbara deu. Os pássaros o perseguem. Ian e Bárbara chegam na tarde. O doutor e Jospa travam uma batalha telepática a qual ele usa memórias do doutor sobre Susan contra ele. Mas Sharna interrompe com a ajuda dos outros e Jospa acaba sendo morto. Sharna fica com suas pedras videntes. Gark será exilado por seus crimes e o doutor joga o controlador queimado no pântano e parte com os companions na tarde. Cambridge Revisited. O professor Cronut anda pela Universidade de Cambridge e encontra o doutor inesperadamente. O doutor o entrega um bilhete dizendo para se encontrarem na biblioteca. Ambos, logo os dois se reconhecem como sendo senhores do tempo. O professor diz que essa é uma versão diferente do doutor que ele conheceu há 15 anos. Já o doutor apenas o conhece pelas histórias contadas em Gallifrey. O professor pergunta como está a jovem jornalista, possivelmente se referindo a Sarah Jane Smith. Porém, ele presumiu pela idade que seria uma reencarnação mais avançada, mas era o oposto, e ele ainda nem a conhece a jornalista. O doutor praticamente chama o professor de senil. O professor muda de assunto. Cronus confessa que espera na Terra encontrar alguém com a mesma mentalidade para conversar. O doutor se irrita e o entrega um livro. O livro era A Máquina do Tempo de H.G. Wells. Mais tarde, naquele dia da tarde, o doutor se materializou no escritório de Cronut. O doutor pega um exemplar da estante do livro, A Ilha do Tesouro, e em troca deixa o livro A Máquina do Tempo. Logo do lado tinha o livro A Venerável e a Antiga Lei de Gallifrey. The Rocketman. A tarde se materializa em uma cidade flutuante, na plataforma 5 de Jobs. Ian acha que o pouso em um local turístico foi proposital, apesar de o doutor negar. O doutor é convidado a ir para um instituto de pesquisa científica. Bárbara adoece e fica para trás. Ian e Vicky vão fazer um passeio. A embarcação voadora deles é invadida por um homem com uma mochila-jato. Ele alega que o planeta está sob seu controle. O Rocketman, que é o homem com a mochila-jato, mata algumas pessoas na embarcação, rouba e faz o resto de refém. Ele pergunta aos reféns quem são os companheiros do doutor. Os companheiros ficam quietos, mas se entregam para salvar os inocentes que seriam mortos. O doutor se recusa a se render. A remoção do campo de força abre uma câmara de descompressão que puxa Bárbara para fora, fazendo-a cair no centro de Jobs, e isso faz Ian perceber que a ama e se joga atrás dela para salvá-la. Ian estava disfarçado de homem-foguete, pois no início do ataque ele havia provocado um deles e com a ajuda de Vicky tinha imobilizado e pegou o traje dele. Então ele ajuda a transferir os reféns para Jobs, o único lugar que os homens-foguetes ainda não dominaram. Vicky conta a Bárbara que era Ian disfarçado. Ele salvou Bárbara e a levou de volta para a plataforma. Ashman atira contra Ian e luta com ele. E ele desconecta o jetpack de Ian e o lança em direção a Jobs. Uma das arraias voadoras o resgata e outra arraia mata o Ashman com seu ferrão. Um grupo de arraias desativa a nave espacial dos homens-foguetes, deixando os homens para serem subjugados pela segurança da herança galáctica. Mais tarde, o doutor explica que os cientistas entraram em contato com ele e conseguiram se comunicar com as arraias. O doutor tenta convencer Ian a conversar com Bárbara, a acalmar e contar o que sente. O que ele concorda em fazer depois de falar com Vicky. Ian passeia com Bárbara e diz que sempre estará com ela para ampará-la. Unnatural Selection. Uma figura encapuzada planeja fazer algo com as diversas versões do doutor e seus companions. O doutor e Bárbara e Vicky vão se encontrar com o biólogo Thomas Huxley. Após a palestra de Huxley, é chamado por uma emergência, que são 2 estudantes desaparecidos. O doutor se voluntaria para ajudar. Ao se aproximar da entrada do metrô, Vicky sofre dores de cabeça. A passagem está coberta de teia. Eles chegam à conclusão de que seriam os Arpes. Mas o que eles faziam na Terra? Eles se perguntaram. Eles são cercados. Uma parte do grupo é controlado mentalmente por meio das pulseiras douradas. Ian Huxley e o doutor conseguem escapar de serem controlados. O doutor encontra Animus, que planeja dominar a Terra, mas Ian controla um trem e mata Animus. O doutor usa um portal para levar as Arpes de volta de onde vieram. Huxley é convencido pelo doutor a não contar nada sobre o que aconteceu. O doutor se dá conta que Animus, as Arpes e o portal não poderiam ter aparecido ali sozinhos.
Ele diz aos companheiros que devem investigar mais a fundo, mas ao se dar conta não havia mais ninguém ao redor. Endgame. O 11º Doutor diz ao Adam Mitchell que graças à sua bagunça no tempo, ele se tornou capaz de chamar suas outras encarnações. Ele decide matar todos os companheiros dos Doutores. Mas o controle que ele iria usar era na verdade o Frobisher, um shapeshifter que acompanha o do Doutor. As tardes se fundem e trazem os outros Doutores. O 9º e o 11º tentam convencer Adam a não fazer nada. Adam é convencido e se enfurece com o Mestre, que era seu aliado. O Mestre estava apenas usando ele. O Mestre apunhala uma faca em Adam. Adam usa o manipulador do tempo para se transportar para trás do Mestre e destrói o console, que ocasiona uma explosão e o fere mais ainda. O Mestre foge e Adam acaba morrendo. The Temple of Light. Vicky acorda em um túnel com Nebro, que explica a ela que a salvou do veneno de um rio e que eles estão próximos de chegar em um templo. Ela lembra que a TARDIS estava prestes a pousar em um piso de metal quando tudo aconteceu. Do lado de fora estava o Doutor, Ian e Bárbara congelados no tempo. A porta da TARDIS se fechou e ela correu para a direção de uma luz onde desmaiou próximo ao rio de Mercúrio. Nebron dá água para ela e a leva para a cidade. Nebron promete que seu avô, Mindes, que é um médico, que vai ajudá-la. Ela é entregue aos guardas como substituta de Mindes para um ritual de vida. Acontece que a passagem de tempo perto da fonte da vida é diferente. Longe dela, os rituais acontecem uma vez por mês, mas para quem está perto dela, acontece a cada 25 horas. Mindes desaprova o plano de Nebron. Nebron, Vicky e Mindes são capturados pelos guardas. Vicky percebe que eles estão dentro do console da TARDIS e que eles estão prestes a explodir. Mindes se atira no portal, se sacrificando por Vicky. Nebron rouba a lança de fogo de Erdo e foge com Vicky. Eles partem para o templo. No caminho encontram uma miniatura de TARDIS que se materializou dentro do console. Libron salva os dois de besouros metálicos gigantes e Nebron descobre que ele é seu irmão. Mas Libron é mais velho por causa da diferença de passagem da dilatação do tempo. A diferença de perto do templo e fora do templo. Eles não conseguem encontrar o templo. Erdo encontra, interroga e mata Libron. Vicky e Nebron tinham se separado de Libron para encontrar o templo. Os dois encontram dentro do templo o interruptor de desmaterialização preso entre duas configurações. A TARDIS usa Nebron para falar com Vicky e diz que encolheu e pousou dentro do console para que ela pudesse consertá-la. As pessoas foram criadas a partir de células de pele para manter o hiato temporal alimentando os reguladores. Erdo chega e faz de Nebron um refém. Nebron é morto. A TARDIS usa o corpo dele para deter Erdo. Vicky restaura a nave e desmaia, acordando em seu tamanho real com o Dr. Ian e Bárbara. Ela escreve uma carta para manter a memória de Nebron viva, mas sua memória começa a falhar.